tarde, bom dia, boa noite a todos os nossos queridos amigos do Sopro de Luz, Inspirando Almas. Um espaço de acolhimento, aprendizado e transformação à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos, como sempre, refletir sobre um tema que toca profundamente a nossa alma à luz do Espiritismo, que é a reconciliação com os adversários. Gente, quem é que não tem um adversário? Todos nós temos. Quer que a gente queira, quer não, no meio do caminho a gente sempre cria algumas confusõezinhas. E para falar conosco sobre esse tema tão atual, convidamos a nossa querida Luciene. Mas a minha internet já está voltando. Que bom que ela voltou. Então, a nossa querida Luciene vem lá do Mato Grosso do Sul. Gente, Campo Grande, eu tive o prazer de conhecer o ano passado. A cidade é linda, é encantada, ela está encravada na mata. Olha, tem o céu mais belo que eu já tive o prazer de ver nesta encarnação. Olha, eu não vou esquecer os momentos que eu sentei e olhei para aquele céu à noite. Fazia muitos, mas muito tempo que eu não via tantas estrelas. E olha que eu já fui até no deserto. E nem no deserto tinha tantas estrelas como tinham ali em Campo Grande. E a nossa querida Luciene, além de tudo, ela é uma integrante do Recanto da Prece, aquele espaço maravilhoso e sagrado. E ela faz um trabalho, gente, incrível, com pessoas enlutadas. E é essa pessoa incrível que temos o prazer de estar conosco hoje. Querida Luciene, seja muito bem-vinda ao Sopro de Luz. Muito obrigada, Sheila. Eu agradeço todo esse seu inicial, principalmente falando tão bem aqui da minha cidade, né? Do meu recanto sul-mato-grossense, que é Campo Grande, a capital aqui de Mato Grosso do Sul. Realmente, eu não posso negar, né, que a gente tem não só o céu tão estrelado, mas dizem que é o melhor pôr do sol que existe, que estamos aqui quase do ladinho do Pantanal também, né? Então nos dá esse pôr do sol maravilhoso. Mas, enfim, agradeço e realmente estamos juntas aqui mais uma vez, né? Foi um prazer quando recebemos você aqui em Campo Grande, no Recanto da Prece, e eu estou muito feliz de poder contribuir. Espero que dê tudo certo e que tudo que tiver que falar que contribua para todos, mas principalmente para mim, né? Porque quando a gente fala alguma coisa, começa para a gente, né? Depois se estende aos demais, não é isso? Eu sempre digo que o tema cai igual uma bombazinha. Nossa, como é que eu não tinha pensado? Isso era para mim. Exatamente. E depois, talvez alguém seja, mas que o primeiro ouvido é o nosso, tens toda a razão. Mas antes que a gente comece tudo isso, eu peço para a Luciene, eu sei que você vai falar muito hoje, mas eu peço para você fazer para a gente a nossa prece de abertura, pedindo para a espiritualidade amiga estar aqui conosco. Sim, com muita gratidão. Senhor Jesus, querida espiritualidade maior, espíritos de luz, agradecemos muito por esta oportunidade de estarmos aqui refletindo nada mais, nada menos do que sobre o Evangelho, esse legado que o nosso mestre maior, nosso irmão maior, Jesus, nos deixou. E perante todos esses ensinamentos, sabemos que ainda somos tão pequeninos, somos crianças ainda aprendendo a andar, mas já conseguimos saber da importância que é todo este Evangelho. E que um dia de cada vez vamos colocando tudo o que vamos aprendendo, todos os ensinamentos,
e já pedindo perdão pelas vezes de que tudo sabemos, mas quantas vezes ainda erramos. Que Jesus abençoe, então, esse nosso momento, que essa equipe espiritual que possa nos orientar, nos iluminar, guiar as nossas palavras, para que tudo saia para o bem maior. Não só para aqueles que estarão nos ouvindo, mas principalmente para que nós aqui que estamos falando, que possamos realmente falar o que deve ser dito, que não seja só em teoria, mas que possamos sempre colocar em prática. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos que estão nos ouvindo. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Gratidão por essa oração tão linda. Isso até sereniza a alma da gente. Gratidão. É importante, né? A alma estar serenizada. Eu sempre digo, sem oração, nada feito. A gente precisa dela, né? Gratidão mesmo. Bem, e hoje, como eu já falei, né, a gente vai falar sobre a reconciliação com os nossos adversários. E a Luciene bem nos lembrou que sempre que falamos aqui, os primeiros ouvidos são os nossos, então a gente precisa disso. E o Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema se encontra no capítulo 10, nos itens 5 e 6. E é muito importante refletirmos sobre este tema, pois quantas vezes nós nos prendemos em mágoas, ressentimentos e desentendimentos que apenas nos adoecem por dentro. Acontece tantas vezes que a gente nem está mais percebendo. Mas aí vem Jesus e ele nos ensina que nos reconciliar é muito mais do que perdoar. Porque na hora que eu me reconcilio com aquele com quem eu tenho um problema, eu me liberto de todo aquele peso que a gente está carregando. Sabe aquela caixinha de pedra que está assim pendurada no nosso ombro? E essa reconciliação faz com que eu jogue fora essa caixinha de pedras e caminhe muito mais leve e em paz. Então, esse episódio a gente vai compreender, pelo menos é isso, a nossa proposta hoje. Espero que a gente consiga, no final, compreender como o perdão verdadeiro pode transformar todas as relações, curar feridas e abrir espaços para a luz em nossos corações. Aber der heutige Podcast ist eine Aufzeichnung. Deshalb bieten wir keine Möglichkeit für eine Simultanübersetzung. Ich bitte um eure Verständnis dafür. E ainda tem mais. Antes da gente começar, eu desejo lhe convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like e lhe pedir que compartilhe com quem você sente que precisa ouvir também esta mensagem. E vamos juntos espalhar paz, luz e muita reconciliação. Querida Luciene, eu entrego para você agora o palco para que você possa contribuir com esse tema tão importante. Gratidão mais uma vez por você estar aqui conosco hoje à noite. Deixa eu cronometrar aqui meu tempo, saber que horas que eu começo. Já vou pedindo desculpas pela minha voz, como eu comentei com a Sheila, estou ainda passando por uma gripe e ela está assim, nem no final, nem durante, né? Mas pelo menos já saiu do campo inicial de febre e tudo mais. Mas eu vou conseguir falar, tá? Então peço desculpas aí pela voz que não está muito boa. Bem, é um tema hoje, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, reconciliar-se com os adversários. E ele é do capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Quando a gente lê esse capítulo, eu acho que a gente fica pensando assim, por que será que Kardec
não colocou este capítulo junto com o 12º, né? Que é o amai os vossos inimigos. Ou vice-versa, né? Por que será que ele não foi uma continuidade, então, do capítulo 12º, amai os vossos inimigos? Por que será que houve essa ruptura ali? E eu ouvi uma vez o Jorge Lahá, né, um orador espírita muito querido, ele dizer que a gente não tem como a gente não dar uma entrada em um e no outro, que parece que um é uma sequência até, né? Porque, vejam bem, o que é, na verdade, adversário? Adversário, ele pode ser um concorrente, né? Ele pode ser alguém que alguém que não gosta de você, pode ser um traidor, pode ser, mas é difícil você falar que um adversário é um sinônimo de inimigo, né? Porque adversário dá a impressão, se você está numa competição, você tem os adversários, que pode até gostar da pessoa, mas é um lutando para conseguir uma vitória, conseguir algo, né? Mas não se fala de inimigos. Mas o interessante nisso é que no decorrer aqui da leitura, do aprendizado, é muito parecido como que a gente deve tratar os nossos inimigos. Mas eu percebi também que neste capítulo fala-se muito sobre a misericórdia divina, né? Sobre perdoar, reconciliar-se. E lá nesse outro do 12º, que é amai os vossos inimigos, ele fala mais, é o amor. É o amor, o amor e o amor. E fala sobre o perdão, é óbvio, porque para você falar de perdão, você tem que falar de amor. Enfim, então por isso que eu acho que a gente não consegue falar de um sem dar umas pitadas, né, no outro. E aí, eu lendo, aqui o item 5 e 6 são curtos, né? São curtos, mas ele é tão importante. E a gente faz a pergunta: quem nunca? Quem nunca teve um adversário na vida? Seja por uma situação boa, como eu digo, como um concorrente, ou como alguém que não gosta de você, ou como uma traição. Algo assim que você fala, não é meu inimigo, mas eu não gosto dele, eu quero que ele fique longe de mim, eu não gosto daquela pessoa no meu trabalho, eu sei que ele falou mal de mim, né? Eu sei que ele quer, talvez, a minha condição, ele quer o meu posto. Então, ali já está aos pés de se tornar um inimigo, né? E é considerado um adversário. E eu vou tirar, então, vou ter a liberdade de ler aqui, iniciando. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Isso está em São Mateus, no capítulo 5, versículos de 25 a 26. Aprisionados. Somos aprisionados como? Em quê? Aprisionados de nós mesmos, né? Porque nós vamos nos aprisionando nos pensamentos maléficos, vamos falando por que será que faz, a gente não sai daquela redoma, né? A gente não sai, começa a entrar justamente naquela energia que a gente pressentiu no outro. E aí, então, nós vamos nos aprisionando. Quando a gente pensa que já esqueceu, mas não esqueceu, a gente vai falando assim, eu vou fingir que nem liguei. Vou fingir que a pessoa não existe. Mas já está falando, eu vou fingir. Então, isso não significa que você aqui no seu interior, na sua mente, no seu coração, você realmente se desligou da situação. Se você vai fingir que a pessoa não existe, você continua, então, ligada a ela, ou a elas. E também, desses adversários, a gente pensa naquele mais próximo, ali no trabalho, algum concorrente, alguma coisa assim. Mas
Sabia que também temos adversários até dentro de casa? Quantas notícias que a gente ouve hoje em dia de pais que não se dão bem com o filho, de mães que a gente acha, né, que as mães deveriam ser todas ter essa santidade perante os filhos, né? Nós com o nosso cordão umbilical, as mães deveriam ser aquele refúgio, aquele de nunca jamais ter uma raiva ou ter um ódio de um filho. E, no entanto, existe muito. A gente ouve muitas histórias. E também de irmão para irmão. Quantos irmãos já se mataram? Quantos que não se suportaram? Então é triste isso. E agora pode ter sido um adversário, mas quando passar por um outro lado, pronto, já se tornaram então inimigos. E que graças a Deus existem as reencarnações, justamente para que sejam, como se dizer, para que sejam cumpridas, né? Vamos reencarnar juntos, aquele pai que era inimigo daquele filho, talvez retorne numa próxima, ao contrário, o filho retorne como um pai, mas é certo que haverá esse retorno para que consiga tratar desse passado, desse pretérito que judiou tanto um do outro, que só deixou sofrimento, que só deixou angústias, e que faltou, então, exatamente o quê? Perdão. Porque se tivesse acontecido aquele perdão, né, lá atrás, em todas essas reencarnações que já se passaram, talvez teria já sanado isso aí e viessem, então, para ter uma outra condição. Né? E a gente sabe que as reencarnações, elas estão aí para isso, que é para apararmos todas essas arestas. E quantas talvez serão repetidas, até conseguir. Por que se diz que, muitas vezes, dentro do âmbito familiar, primos ou um tio, talvez assim, ou até mesmo pais e irmãos, se diz, por que será que eu consigo me dar tão bem com os demais, mas tem um que eu não consigo? Que eu olho e falo, poxa, mas não dá, parece que o nosso santo não bate. É assim que a gente fala, né? O nosso santo não bate. E a gente trata bem todos por igualdade, e o que acontece? Então, sabe-se lá da onde que a gente está vindo, né? E tentando aparar essas arestas, e estamos indo. E quanto mais a gente persistir, porque será que não bate com ele? Vou tentar, então, deixar de lado. É com esse, então, que a gente tem que fazer o esforço. Porque Jesus não nos disse, não são os sãos que precisam de médico, né? São os doentes que precisam de médico. Então, se aqueles que a gente trava, seja com amigos, num círculo de amizade, ou seja, dentro de um âmbito familiar, se aquele que a gente não acha que dá uma travada, são esses que a gente tem que lidar melhor, com o amor, com a proximidade, com o respeito, com o perdão, com a tolerância, meu Deus do céu, a tolerância e a paciência, né, são muito importantes, muito, muito importantes mesmo. E então vamos dar seguimento aqui. Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio além do túmulo. Isso aí também a gente ouve muitas histórias sendo contadas, né? Que bom que morreu, porque agora sim, aquele que morreu, ele só fez maldade, ele matou aquela pessoa que eu conhecia, né? Aquela pessoa, um filho, sei lá, alguém de dentro da sua família mesmo. Aí vai a polícia, tem lá uma fuga, tal, e matam. Aí falam, que bom que morreu. Desse estamos livres. Será? Né?
Então, e aí vai chegar um tempo em que pode ser que esse espírito, agora num outro plano, ele vai continuar cutucando, ele vai continuar tentando diminuir, tentando prejudicar aquela pessoa. A gente ouve, quando a gente está na Câmara de Passes, né? E ali numa reunião espírita, a gente presencia muitos espíritos que chegam falando isso. Eu não vou sair de perto dela. Enquanto ela não pagar tudo que me deve, eu não vou sair de perto dela. Né? E a gente escuta muito isso. E é um suplício para aquele espírito, que ele só pensa nisso mesmo numa outra situação, que ele está num outro plano espiritual, como para aquele que está ali tentando se tratar, tentando se livrar, e que todo aquele ódio, tudo aquilo que tiveram, que obtiveram perante aquela encarnação, já se tornou até doenças, já se tornaram dores físicas, mentais, dores espirituais, que a pessoa fala, eu vou no médico, eu faço exame, e o médico fala, mas você não está constando nada, dá um remedinho, dá lá uma dipirona, né? Não está constando nada. Mas então, doutor, mas da onde que é isso? Da onde que dói tanto? Por que eu não consigo dormir a noite inteira? Eu acordo e vai e vem. E aí vai lá numa casa espírita e acaba encontrando, né? Passa por terapias também, que é tão importante, né? As terapias, psicólogos, psiquiatras. Mas você vai numa casa espírita e aí você acaba encontrando, então, esse ou outros, né? Que foram seus inimigos ou que acabaram destruindo a sua família, tantos sofrimentos que vêm perdurando em reencarnações pretéritas. Então, é um engano achar que com a morte acaba, tudo cessa. Seria tão bom se fosse assim, né? Mas não é. E aí a gente fala, mas só a oração, porque dizem, principalmente nas casas espíritas, dizem que a gente deve orar, tem que fazer prece. Sim, e devemos fazer preces e orar, porque poderia ser muito pior se não orasse. Eu sempre acho assim. Poderia ser muito pior se não estivéssemos em prece, se não orássemos. Mas quando a gente ora, a gente pede por quem? Nós pedimos por nós mesmos, né? A gente pede, Senhor, me tira esse sofrimento, me tira essa dor, me tira isso que o médico não descobre, me tira, eu não quero ficar assim. Mas a gente esquece de começar a orar por aquele, vamos dizer assim, entre aspas, infeliz, né? Porque o próprio Evangelho, ele fala, aquele espírito infeliz, aquele que só cometeu crimes e um monte de coisa. Então, quando começamos a ver esse outro lado, que é muito difícil, não estou dizendo que é fácil, a gente, de repente, começar a orar pelos nossos inimigos que já partiram. E mesmo por aqueles que não partiram ainda, né? Aqueles que a gente sabe que ainda estão e que não partiram. É muito difícil a gente falar, bom, então, a partir de agora, eu também vou colocá-los em minha oração. Eu tenho certeza que tudo isso que o Evangelho nos fala, que nada é em vão, e que todo o Evangelho ele nos fala sobre perdão e amor, aqui está a nossa maior receita. A receita de como conviver melhor. Pode até não sanar todas as dores, todas as doenças, mas com certeza, espiritualmente, mentalmente, conseguiremos viver melhor. Porque a nossa mente vai se desligar daquela bolha, daquela redoma que tanto tempo, que tantas reencarnações a gente vem adquirindo. Então, vamos seguir. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio que diz, morto o animal, morto o veneno. É falso quando aplicado ao homem, né? O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para o atormentar mais facilmente. Olha só,
É o que eu acabei de falar, quando a gente vai, né, nas sessões espíritas, a gente presencia muito isso. Mais facilmente atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. Porque eles atingem quem, normalmente? Aqueles a quem nós amamos tanto, né? Aqueles, seja o marido, a esposa, os filhos. Então, eles vão neles, a gente escuta, não, eu não vou deixar dela. Porque eu estou atormentando, porque eu sei que ela vai ficar mal assim. E aí, é preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, à qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado, e Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Então, nada mais é uma consequência. Tudo é uma consequência. Enquanto ficamos parados na bolha, naquela ali redoma, né? Eu não perdoo, eu não faço, eu não saio, eu finjo que ele não existe, mas eu não perdoo, né? Enquanto estivermos ali, não vai, a gente não sai. E aí, quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Eu gosto muito, quando a Sheila me falou desta lição, sabe qual foi o primeiro pensamento que me veio? Assim, que eu gosto muito, desde o tempo que eu pertencia a uma outra religião, né? Minha religião de berço, muito amada, muito querida, que eu dou graças pelo berço que tive dessa religião, que cada vez que começava aquele rito do ofertório, e aí tem essa lição aqui, cadê? Que eu até separei aqui. Vejam bem que está assim. Se portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. O que quer dizer, então? Gente, o que Jesus quer de nós não importa o material. Não importa o que nós estamos levando ali é um cálice, não importa se é uma foto, algo material, né? Com toda a nossa boa intenção. Não é isso que Jesus quer. Ele pode até achar bonito, ele pode ficar grato, né? Por aquilo que estamos levando em seu santo nome. Mas o que ele quer realmente é que façamos o que ele deixou aqui no Evangelho. Se eu ainda tenho algo a perdoar de alguém, ou se alguém ainda tem algo a perdoar de mim, da minha pessoa, eu devo primeiro ir me reconciliar com esta pessoa. E aí sim, eu tenho certeza que Jesus receberá neste altar consagrado as minhas oferendas.
Então, não adianta eu sair de lá levando, entrar no altar, não estou dizendo só em referente a essa religião. Qualquer tipo de altar, né? Que muitas vezes a pessoa vai, coloca uma flor, hoje eu quero colocar assim, fazer, eu quero limpar, eu quero passar. Ali eu passo um óleozinho para ficar tudo limpinho, tudo bonito. Pronto, hoje está bonito. Ok, bacana, isso é importante também, né? Mas o meu coração ainda está pequeno, porque eu sinto que eu fui injustiçada, eu tratei mal uma pessoa, eu penso em vingança, né? Então, o que me adianta no meu material eu fazer tudo ali bonito, eu tentar fazer o meu altarzinho ali em casa, né? Sabe que até hoje eu tenho um oratório, né? Remanescente desde a minha mãe, que era muito católica, tem todas aquelas imagens, né? Tem ali Santa Catarina, tem Santo Expedito, tem Santo Antônio, tem todas. E eu conservei todas elas, porque eu falo, além de ser uma lembrança ali da minha mãe, eu acho gostoso estar ali. Eu coloquei também a foto da minha filha desencarnada, né, da Luane. Ela está ali. Não que eu a coloque como uma santa, nem como um anjo. Não é isso, embora deveria ser, porque ela desencarnou como criança ainda, né? Com 11 anos. Mas é uma forma de toda manhã, a hora que eu vou fazer as minhas orações naquele oratório, eu e meu marido, eu vejo a foto da minha filha ali também, e a ela também eu dou bom dia, né? Mas não me adiantaria nada eu me senti tão bem naquele oratório, junto, de frente àquelas imagens, né? Mas o meu pensamento, sim, o meu pensamento ele flui, ele vai para um outro plano. Eu fecho os meus olhos e vou pensando, né? Naquele, eu me sinto assim, revestida, assim, às vezes de uma luz dourada, às vezes de uma luz azulada, e eu vou pensando assim, porque eu me sinto muito bem naquele oratório. Mas o meu coração tem que estar bem, porque quando eu não estou bem, eu falo ali para Jesus, Jesus, me ajuda a tirar isso que está pesando, está doendo aqui. Me ajuda. Eu falei mal para minha filha, eu tratei mal meu marido, eu não suportei bem aquilo que me falaram e eu reagi. Eu reagi na mesma moeda, né? Porque às vezes alguém vem e fala, a gente trata no comércio, eu tenho um comércio, eu tenho um mercado, quando você vê, a pessoa falou e você, pá, você nem pensou, mas você já falou. Depois que você falou, quem vai pensar? E não adianta mais, né? Dizem que as palavras não têm volta, né? Tá falado. E aí você fica o dia inteiro pensando naquilo. Por que fica o dia inteiro? Porque ela fica cutucando. Porque fica cutucando e você fala, cadê os meus princípios da doutrina espírita? Cadê aquilo que eu fico ali estudando, que eu fico ouvindo, que eu fico falando? Aonde que eu coloquei ali a minha teoria? Ai, tá bom, vamos baixar a bola, vamos baixar. O que eu já falei está falado, mas vamos procurar, então, pedir perdão. E eu acho que é esse o altar, sabe? É esse altar aqui que eu sou apaixonada por essa passagem. Sempre fui, desde essa época. Porque a gente ouve tantas histórias, né? A gente ouve tantos irmãos também, além de nós, tantos irmãos também que falam, o Pai Nosso, né? O Pai Nosso que nos dá aquela... o Pai Nosso é a oração mais completa que existe, né? Ele vai, ponto a ponto, ele vai ali potencializando tudo que é necessário na nossa vida. Ele fala do pão, do trabalho, ele fala do nosso Deus, né? Também Jorge Elahá uma vez falou isso. Já repararam que Jesus, em nenhum momento nessa oração, ele falou... meu Pai, que está no céu, venha a nós o seu reino, venha a mim o seu reino. Jesus não falou a mim, meu Pai. Ele falou o tempo todo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso reino, venha a nós o vosso reino, né? Tudo é para nós. E aí, desculpa, não foi nem Jorge Elahá, foi Chico Xavier que eu li aqui, que depois eu vou encontrar onde é que está aqui, que tem tanta coisa aqui na minha mesa que eu já me perco. E eu nunca tinha parado para pensar desta forma, né? Aí Chico nos diz, por isso nós somos, Jesus nos coloca na família universal. Quando ele fala Pai Nosso, pronto, ele já nos colocou na família universal.
Se nós dissemos que o Pai é meu, se o Pai é seu, é o Pai da Sheila, o Pai é de todos nós que estamos nesse campo universal, e aí? Então, somos o quê? Todos irmãos. Simples assim, né? E quem são nossos irmãos? Os nossos amigos, os nossos familiares, aqueles que amamos, os nossos queridos companheiros das religiões. Somos todos, inclusive os inimigos, aqueles que estão presos, aqueles que só fazem o mal. Todos pertencemos à família universal, queiramos ou não. Não se trata de uma coisa nossa, né? Individual. É uma coisa universal. Jesus falou isso. E é assim, é um fato que não tem nem como a gente questionar, né? Tem como a gente aceitar e procurar cada dia mais entender o que é esse amor. Que aí vou dar uma olhada aqui no relógio, que eu tô aqui, senão eu vou... Tá, ainda temos mais um tempinho. E aí... Ainda tem bastante tempo, pode ficar tranquilo. E aí, eu vou aqui passar... Eu separei aqui também do Livro dos Espíritos, lá na questão 661, deixa eu ver aqui, nos diz assim, poderemos utilmente... A pergunta, né, de Kardec, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? A resposta dos espíritos. Deus sabe discernir o bem do mal. Lógico, né? Ele não é como nós que não sabemos. Ele é onipotente. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. Então, é o que tinha comentado atrás, né? Não basta a gente só fazer a prece. A gente tem que mudar o comportamento, tem que sair da bolha, tem que sair daquela zona que se encontra um e o outro, né? As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Olha que receita maravilhosa. E quando tem também, né, quando se diz que quando você vem, que você já está predestinado a passar pelas suas provações e que você já está até, deixa eu ver como que é exatamente, que eu acho que é de Chico também que nos diz isso, que vem a espiritualidade e você te encontra. Ah, já sei, está aqui na primeira página do meu evangelho, que essas coisas eu vou escrever. No meu evangelho não tem mais aonde escrever tanta coisa aqui nas primeiras páginas. Ó, peraí. Ele está aqui. Onde foi que eu coloquei? Deixa eu ver se eu encontro, porque eu amo muito isso aqui também, essa frase. Oh, meu pai. Vamos ver. Não te esqueças. Desculpa aí, gente. É que eu me lembrei agora dessa citação. Ah, tranquilo. Você não pensa que é diferente. Não. Aqui eu também tenho um catatal de livro. E nesse aqui, né? Agora exatamente onde ele está, a gente fica procurando na hora que a gente necessita. Conheça essa situação. Os meus também, meus livros são tudo escrito, ainda tem os papelzinhos que eu coloco dentro porque eu achei interessante. Ainda tem isso mesmo. E o pior é que eu acho que não foi nem no Evangelho, foi em outro lugar. Mas, enfim. Então, aí diz que vem a espiritualidade e aí, se ela nos encontrar fazendo caridade, muda-se os planos naquele momento. Então, a importância das boas ações, a caridade não é só aquela da gente levar o arroz lá para o pobre, levar, né, a cesta básica, não é só disso que a gente está falando. Essa aí é uma caridade material. Quando a espiritualidade nos encontra, fazendo talvez uma oração para o inimigo, é uma boa ação. Fazendo a oração para aquelas pessoas que estão passando pelas guerras, que estão passando, né, pelo ódio, que estão passando, como nós estamos a todo momento ouvindo, vendo aí nas notícias, né, de outros países.
Quando a gente se encontra fazendo uma boa ação, fazendo uma oração, ou ali fazendo a leitura de um evangelho, colocando em prática o evangelho, diz então que quando a espiritualidade nos encontra nessa boa ação, muita coisa a gente consegue. São bônus, né? Eu quero entender assim, que são bônus que a gente ganha, né? Que a gente não estava nem contando com esses bônus, né? E é muito bacana a gente saber que não basta a gente só orar, a gente precisa agir. É o que a gente faz de ler o Evangelho, né? A gente está no centro espírita, você vai lá, você coordena, outra hora você é comentarista, outra hora você está fazendo só a oração, outra hora você está carregando o copinho de água, outra hora você está levando as balinhas. As ações, né? Você está para lá, está para cá, você está fazendo em prol. Mas na hora necessária mesmo de tudo isso, quando a gente tem que colocar uma prática de fazer o bem, é aí que vem as provações, aí que a gente precisa estar atento. Porque, como nós falamos no início, tudo que a gente fala é uma responsabilidade enorme quando a gente está aqui falando, ou em qualquer lugar, quando a gente está falando para outras pessoas. É uma responsabilidade enorme. Porque a qualquer momento que eu sair desse púlpito, né, sair da frente das câmeras, ou eu sair lá no centro, onde eu frequento, e eu fizer errado, e alguém me encontrar em erro, vai falar, ué, mas não é ela que estava lá falando? Não foi ela que comentou assim, assim, que deveria ser assim, assado? Como que ela está fazendo tudo ao contrário? Então, eu acho de uma... Não é quando o outro comenta, não. Eu vou até me meter, não é quando o outro comenta, não. É quando a gente para, meu Deus, o que é que eu fiz? Pois não é? E quando a gente se julga, é pior ainda. Quando a gente atende isso aí, é pior ainda, né? Uhum. Mas quando também, eu acho que é uma responsabilidade perante aos nossos irmãos, né? A nossa família universal. Porque não basta, a gente é cheio de erros, a gente comete sim, não somos perfeitos, né? Mas se conseguirmos nos redimir das faltas, é um passo, é um caminho, metade do caminho andado. Aqui também outra parte que eu acho que ali também deixa eu ver aqui que foi esse aqui. O 764, eu acho que eu terminei aquela linha que Jesus, isso, que os atos valem mais que as palavras. Então, é isso que Deus, né, quer de nós, que a gente haja mais do que fale mais, né, que a gente dê menos teorias e mais ações de tudo aquilo que a gente vem aprendendo. Porque, por exemplo, os livros, gente, é uma imensidão que nós temos, né? A nossa biblioteca, vamos colocar aqui, vamos puxar a sardinha aqui para o nosso braseiro. A nossa biblioteca espírita, ela é imensa. Nós que temos lá no Recanto da Prece, a livraria, você conheceu, né? A livraria... Gente, a gente não dá conta. Eu vou lá, eu olho, eu falo, eu não consigo, não dá, não consigo ter tempo para ler tudo. Eu tenho alguns livros que eu ganhei, que eu comprei, eu não consegui ainda pegar para ler todos eles, né? Nós temos essa coleção de Emmanuel, de Chico, de André Luiz, uma coleção, eu tenho aqui os livros, nem todos eu ainda consegui ler. E os vídeos? Quantos vídeos, quantas plataformas, quantas oportunidades que nós temos ali de aprender, quantos oradores maravilhosos que nós temos, que, né, nem vamos citar nomes, porque tem muitos, muitos. Então, quando a gente fala, eu ainda não consigo aprender sozinho, procure ajuda, porque nós precisamos uns dos outros. Nem todos somos autodidatas, né? Nós precisamos uns dos outros, não só quando estamos passando por necessidades. Nós precisamos justamente entender o que é isso, o que é o perdão, o que é o amor, aonde eu devo aplicar as boas ações. Não é só fulano, vai lá, ó, vou dar
um dinheirinho aqui, passa um Pix lá, leva uma cesta básica lá para aquela creche lá, pronto, ganhei o meu mês, né? Fiz uma ajuda, fiz a caridade. Não, vai você levar a sua cesta básica, vai você ver como é a pobreza, vai você lá passar uma tarde com aquelas crianças, vai lá, já ajuda bem nesse campo do material, né? E muitas outras coisas. Eu gosto muito também desse Leon Tolstói, Por Ele Mesmo, psicografia de Célia Xavier Camargo. E ele nos fala assim, que quando ele passou, não ignorava que fizera inimigos no pretérito. Com as informações recebidas e os estudos feitos na espiritualidade, inteirei-me da existência de entidades que se consideravam meus adversários e inimigos. Espíritos que, conservados em sentimentos de revolta e de ódio, buscavam vingança. Para tanto, se servindo de todos os meios para destruir-me nessa última encarnação, inclusive as brechas morais que eu ainda trazia no íntimo. Todavia, o conhecimento do passado de forma meramente informativa não envolve sentimentos. Lembro-me de que, no momento em que me passaram essas notícias, pensei: que coisa terrível fiz. Olha aí o que nós falamos agora. Nossa, eu fiz isso. Ele já estava no plano espiritual, quando ele falou que coisa terrível que eu fiz. Como pude agir dessa maneira, prejudicando outras pessoas? Conquanto meu código ético interno, desenvolvido através do tempo, e os valores morais já conquistados considerassem dessa maneira, as informações de antanho não atingiram meus sentimentos, ativando-me as emoções, porque para mim não se tratava de fatos concretos. Representavam apenas o relato de drama que teria ocorrido há muito tempo, em outro local, não comigo, mas com outras pessoas, no que há grande diferença. Quer dizer, eu, entre aspas, não voltei ao passado, que para mim continuava sendo uma incógnita. Não voltei no tempo e no espaço, nem ao momento emocional que o fato se deu, revivendo o acontecimento. Explico-me, como espíritos imortais fadados ao progresso, tudo que vivenciamos na trajetória evolutiva fica arquivado em camadas na memória integral, até as coisas mínimas. A cada novo renascimento na carne, Deus nos concede o esquecimento do passado, que é bênção de valor inestimável, de modo a começarmos uma existência sob novas bases, executando o planejamento elaborado cuidadosamente na espiritualidade, com o auxílio amoroso e esclarecido de nossos mentores. Olha que maravilha. Então, como nós já comentamos, somente as novas reencarnações que nos dão, e graças a Deus que a gente não lembra deste passado, né? Porque aí sim, não dá nem para a gente imaginar o que poderia ser. E é muito bom a gente ter esse entendimento da doutrina espírita, que nos dá, então, a chance de apararmos o máximo possível das arestas na presente encarnação. Como diz aquele nosso amigo Carlos Sanches, Sheila, que você conhece muito bem, ele fala, gente, essa é a nossa melhor encarnação. E né? Essa é a melhor, porque sabe Deus o que fomos nas anteriores. Então, se esta é a melhor, que façamos que ela seja mesmo a melhor. Que consigamos, dentro dessa doutrina espírita, que nos dá o evangelho, que nos dá tanta literatura espírita, que nos dá tantas condições, tantas oportunidades de nos refazermos, de nos tornarmos pessoas melhores. Eu errei, não sei como que eu fiz aquilo, como que eu fui falar. Ok, mas você tem a oportunidade de se refazer, de pedir perdão, de se redobrar em ir atrás da pessoa, ou pedir perdão para você mesmo, né?
Ainda tem essa também, eu fico me punindo, a gente escuta muito as pessoas falando isso, eu fico me punindo o tempo todo, porque eu não podia ter feito aquilo. Então, se perdoe primeiro. Tem que se perdoar. Se perdoe primeiro e aí vá ao encontro daquela pessoa, né? E aí a gente tem, então, essas condições. A gente precisa disso. Não é tão fácil, sabemos disso, mas nós temos muitas condições, nós temos muitas oportunidades. E eu quero encerrar, então, com o nosso querido Chico Xavier, né? Que eu não poderia deixar ele de lado, ele dizendo assim: em sua missão de consolador, o nome é O Justo Remédio, que é da Fonte Viva, de Francisco Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O Justo Remédio. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas, que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Mais adiante, é o chefe de serviço insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador efetivamente não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronde verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cinzel? Quem realmente ama em nome de Jesus está semeando para a colheita na eternidade. Olha aí, então é o passo a passo, né? Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Muitas vezes nós vamos procurar em outras pessoas aquilo que depende somente de nós, do nosso esforço, o esforço de querermos sermos pessoas melhores, sairmos da bolha. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Minha querida Sheila, eu te agradeço muito por esta oportunidade, como eu disse, para mim principalmente, e para todos aqueles que estão nos ouvindo, né, que possamos sair desta oportunidade, vamos dizer, né, desse estudo, um pouquinho melhores. Obrigada. 100% de certeza que a gente vai sair não só um pouquinho melhor, mas bem melhor. Você fiz tantas anotações aqui. Parece eu vou anotando, depois não sei mais onde é que estão as coisas. Não sei mais onde é que estão. E você falou de tanta coisa importante, né? Quando você falou do seu local, né? Do seu pequeno altar, onde você ora todos os dias, é algo tão lindo, porque eu também tenho um que eu herdei de minha mãe, tá? Tá bem aqui do meu ladinho, né? E tá lá meu Pai de Inciso, Nossa Senhora, o Menino Jesus, tá todo mundo ali. Então, é uma coisa que muitos espíritas se sentem culpados quando alguém da família deixa uma herança dessa para eles, não é? E eu acho lindo quando a gente consegue manter isso, porque não me impede de ser espírita,
porque a gente tem que tirar essa culpa de dentro da gente. Para mim também, no começo, foi assim meio confuso, porque eu disse, nossa, no Espiritismo não tem, será que eu não vou virar idólatra, né? Aquela coisa toda. Mas depois, eu raciocinando, eu descobri, não. Quando a gente lê Nosso Lar, lá tem um nicho para todo mundo. Então, se todos os santos estão ali, quem sou eu para condenar? E é algo lindo, que era uma ligação muito linda com minha mãe. Tá? Para ela, era uma católica mais do que praticante, aquela mulher mesmo de fé. Então, como isso podia ser errado? Sim, não. Eu acho que ali fica aquela vibração de amor, no meu caso também, né, aquela vibração de amor que ela deixou. Então, embora não esteja no mesmo lugar, né, não é na mesma casa em que eu morava, né, quando eu era solteira, mas eu trouxe aquele oratório e montei com mais alguns do meu tempo, que era católica também, coloquei mais uns, né, mas isso não me impede realmente de ser espírita e não me diz, e a gente reconhece que se cair, quebrar, é uma estatueta de gesso. Uma estatueta. Não vamos deixar de ter aquela referência, né? Aquela herança que eles nos deixaram. Exatamente. E principalmente que essa estatueta ela não representa ali uma pessoa, porém, uma virtude. Porque quando você vê a história dos santos, eles falam de virtudes. Então, Santo Agostinho, né? Que é tão comentado no Espírito Santo Agostinho. Santo Agostinho. Né? E eu digo mesmo, nunca em minha vida eu fui num lugar, quando eu era jovem, minha mãe me levou para ver o Padre Inciso. O Padre Inciso já estava morto, mas lá em Juazeiro. Ela fez uma promessa, e essa promessa se realizou, e era para a gente ir lá ver o padre, lá no Padre Inciso. Eu tinha, na época, era uma menininha nova, tinha 21 aninhos, mas Luciene, até hoje, eu nunca mais encontrei um lugar onde tinha uma concentração de energia, de fé tão grande como naquele lugar. Ainda hoje eu falo, eu arrepio. Sabe, eu cheguei ali, eu nunca tinha pensado em energia ou coisa do gênero, mas você é envolvido por aquilo ali, sabe, você toma um banho literalmente espiritual ali, de uma energia do bem, uma coisa boa. Então, isso não pode ser errado. Se isso existe, não pode ser errado. Só algumas pessoas que canalizam para o lado errado. Mas era como o Chico. Né? O Chico, todo mundo que viu o Chico disse que quando chegava, era assim, tipo banda larga, né? Internet banda larga. Então, quando a gente... Chico Xavier, ele fala que quando você está numa missa, numa igreja, por exemplo, se as pessoas pudessem ver tanto de espíritos que estão lá esperando pelas preces, pelas orações, quantos anjos, quantas divindades que estão lá felizes quando veem seus parentes, e estão lá. Chico via, falava isso, comentava, que era uma maravilha. E Chico, nossa, que é outro que tinha verdadeira, amava de paixão a Nossa Senhora, né? Maria de Nazaré. Exato. Né? Então, eu achei muito lindo quando você tocou nesse tema, e isso me tocou especialmente, porque isso sempre foi um tema meu. Né? Nossa, tá certo, tá errado? Então, ouvir o seu exemplo, para mim, foi um eureka. Não é? Então... Que bom! Tá tudo certo, amiga. Tá tudo certo. Então, isso é muito bom, é por isso que a gente está aqui. E foi aquilo que a gente falou no começo, né? Querendo ou não, nós somos os primeiros ouvidos a que essa mensagem é direcionada, né? Antes de qualquer outro. Entre outros temas, eu fiz também aqui 1,5 milhão de anotações, né? Quando você deu aquela receita do perdão, meu Deus do céu. Né? Ou então, a outra que me também encantou, quando você falou que quando a espiritualidade chega e nos encontra trabalhando no bem, são portões que são abertos para a gente. E isso é algo que é necessário que as pessoas saibam. Onde é que eu anotei? Foi no... Você falou agora de uma forma
que eu ouvi a pessoa falando nos meus ouvidos. Foi um podcast, não é o Jorge Larra, aquele outro, como que é? O Geraldinho Lemos Neto, junto com o João Pedro. E ele falou justamente isso, que que quando transforma, que este é o reconhecimento, toda vez, Emmanuel nos diz, toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para execução das sentenças que nós lavramos contra nós mesmos, segundo as leis de ação e reação, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução das penas seja suspensa por tempo indeterminado. Gente, isso é maravilhoso! Isso é uma bênção. Então, gente, vamos trabalhar, vamos arregaçar a manga e vamos trabalhar, porque hoje eu ouvi do Jorge Larra que a caridade, ela é muito mais do que a gente dar uma cesta básica. Ela também é isso. Mas a caridade é mais ainda eu lhe dar um abraço na hora que você necessita, porque vai sarar as suas feridas internas. Então, a gente tem que tirar da cabeça aquela coisa de caridade somente no material. Isso é só o começo. Mas não... É só o começo, mas isso de verdade não é caridade, né? E nessa palestra que eu ouvi hoje dele, foi engraçado que ele... Engraçado não, ele enumerou em algum lugar no Livro dos Espíritos, que eu anotei, que não está aqui agora, e lá ele estava dizendo exatamente o que precisava a gente fazer para ser uma caridade de verdade. Né? Eu digo, olha, não tinha em lugar nenhum, compre uma cesta básica e doe. Que foi aquele que você falou, dá uma cesta básica, ganhei o meu mês. Só que não é só isso, isso aí é somente o começo da gente aprender a se tornar de verdade uma pessoa caridosa. É só o pontapé inicial. Mas, gente, querendo ou não, a gente já chegou ao final, né, do nosso programa. Pois é. Já estamos há 1 hora aqui conversando e passou assim, ó. Nem parece, né? Para nós não parece, agora eu não sei para quem vai nos ouvir. Quem vai ouvir, mas eu acredito que também para quem vai ouvir não vai parecer, porque o conteúdo foi maravilhoso que você trouxe. Gratidão, Luciene, foi um presente que você me deu nesta madrugada fria, porque aqui já é 00:05, então foi um presente imenso, muito obrigada, gratidão, e eu peço para você fazer as suas considerações finais, depois fazer para a gente uma pequena precezinha de encerramento, e eu já vou agradecendo a cada um que ficou conosco, que esteve conosco nesse programa, agradecendo a presença de vocês e dizendo que a partir do final de novembro a gente volta de novo com programas ao vivo. No momento, eles estão sendo todos gravados por motivos de trabalho. Gratidão a cada um de vocês e eu espero vocês aqui de novo na próxima semana com mais um programa Sopro de Luz, Inspirando Almas. Gratidão, Luciene, gratidão a todos os meus queridos ouvintes. Eu tô lendo aqui Sopro de Luz, Inspirando Almas, que você acabou também de citar. Realmente a gente vai inspirando, né, as nossas almas, aqueles que estão ao nosso redor, a começar pelo nosso maior laboratório, que é a família, né? A gente tem que começar dentro de casa, né? A inspirar as almas que estão ao nosso derredor, né? Que é o nosso maior laboratório, né? E então, muito interessante. Eu li agora ali, Inspirando Almas. E a ideia é essa, né? Que a gente consiga fazer o máximo possível, que a gente consiga colocar este evangelho, falar e colocar dentro do nosso coração, e eu sempre falo assim, que sempre que eu faço meu evangelho no lar, eu falo, Jesus, que eu consiga colocar no meu coração, mas que eu consiga colocar na minha mente, porque a gente esquece fácil, né? Esquece fácil o que leu, o que aprendeu, e eu falo, por favor, não me deixa esquecer. Mas anota
doações estão lá em tudo quanto é de lugar, mas mesmo assim, olha, se você entrar aqui no meu ateliê, você vai ver a parede inteira, tá cheia de coisas que eu acho importante, que eu não posso esquecer de jeito nenhum. Então, quando eu olho para todas essas anotações, eu digo, nossa, né? Uma que eu gosto muito, o passado não se muda. Nós, com ele, construímos o presente e o futuro. Né? Então, eu tenho várias dessas mensagens aqui em todos os lugares na minha parede, porque eu preciso disso. A gente precisa na Deus, porta da geladeira, qualquer lugar, no mural. No mural, a gente precisa o tempo todo, vai passando e vai lendo. Vai lendo, onde a gente está, vai lendo, né? Abre outro dia, uma amiga disse, mas olha teu celular, teu marido sabe tua senha de meu irmão, se ele abrir, ele vai ser evangelizado, então deixa ele entrar. Se ele tiver essa ideia, deixa ele entrar, porque ele vai ser evangelizado. É bem isso mesmo. Então é isso, e eu quero, nossa, eu só tenho a agradecer também, acima de tudo, a Jesus, a essa espiritualidade amiga que nos concedeu, então, mais essa oportunidade de estar aqui, né? E que Jesus abençoe muito o seu projeto, que abençoe muito o seu trabalho, que eu sei que Chico dizia que ele era um cisco, que dirá nós. Nós somos o quê, então, nessa nomenclatura? Se ele era cisco, eu não sei nem o que somos. Mas eu acho muito importante, para Jesus nós somos muito importantes. Não importa o nosso tamanho, né? E eu acho que quanto mais nós fizermos para essa dimensão, para todo esse bem maior, a gente vai se tornando pessoas melhores nesta encarnação, para que quando voltarmos, a gente volte melhores. Né? Então, eu agradeço muito, muito a oportunidade mesmo, agradecendo sempre o Recanto da Prece, que agora é o meu outro berço, né, que tanto é o meu auxílio fraterno, amigos e todos que estão lá, e que eu aprendo tanto com todos eles. Gratidão, minha amiga, fica na paz, que Deus te abençoe, viu, com o seu trabalho, com o seu projeto, e sempre que eu estiver, que eu puder, conte comigo, tá bom? Obrigada! Com certeza eu vou contar. Quer uma oração, então, para a gente encerrar? Rápida, Vamos né? lá. Senhor Jesus, querida espiritualidade amiga, agradecemos, então, encerrando mais este propósito, encerrando esse estudo, esse conhecimento, que possamos levar no nosso coração, na nossa mente, tudo aquilo que realmente vai nos fazer pessoas melhores, cristãos melhores. Que Jesus, Maria Santíssima, acolha a cada um, que abençoe os vossos lares, que abençoe os nossos trabalhos, os trabalhos que precisamos para trazer o pão de cada dia, mas também os trabalhos espirituais, que são tão importantes para o pão da nossa alma, do nosso espírito. Que Jesus nos abençoe e continue conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Um beijo carinhoso, mais uma vez, gratidão. E para vocês, meus queridos, uma gratidão imensa. Até a próxima semana com mais um programa Sopro de Luz, Inspirando Almas.